Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição da Tertúlia ao Ataque, aqui na quarentena da bola. Como já repararam, falta aqui o nosso habitual comentador do Vitória Sport Clube, do Vitória de Guimarães, o Ricardo Silva. Ele está a tentar aqui resolver algumas questões técnicas. Nós temos aqui um pequeno compasso de espera, mas como não queríamos começar muito mais tarde, arrancamos desde já, até por força de termos também hoje o nosso convidado, o Rui Vasco Silva, que é adepto dos Belenenses, do clube, não confundir com a SAD, e hoje vai ser de resto o tema forte que já andávamos a prometer, como vocês sabem, que quem nos segue já há algum tempo, a prometer há vários meses trazer alguém do Clube de Futebol Os Belenenses para falarmos desta temática e entrarmos em concreto num assunto que tem aqui sido muito debatido pelos nossos comentadores residentes. Ricardo Monteiro da Silva, do Boa Vista. Hoje já ninguém se vai queixar que não vê o símbolo do Boa Vista, porque ele hoje traz ali, além do cascola habitual usado na cadeira, ele hoje está vestido a rigor. Um abraço, Ricardo. Um abraço. E o João Paulo do Leixões, que hoje também conseguiu resolver os seus problemas técnicos e hoje já vai conseguir falar sem ser com 20 segundos de atraso. Portanto, bem-vindo, João Paulo, também. E dar, obviamente, em nosso nome de todos, um especial abraço ao Rui Vasco Silva, como eu disse, do Clube de Futebol Os Belenenses. É um prazer receber-te connosco, Rui, e obrigado por teres aceito o desafio. Sim, eu é que agradeço o convite. Creio que já vai sendo tempo também de fazer chegar esta mensagem do que se passa no Belenenses mais em concreto a mais gente, a mais públicos, a mais interessados pelo fenómeno do futebol e do desporto e portanto estou ao vosso dispor para qualquer esclarecimento ou discussão que queiram ter sobre o Belenenses e sobre a questão do fenómeno das SADs, que infelizmente ultrapassa largamente o Belenenses, não é? Sem dúvida, é um assunto que acaba por dizer respeito a todo o futebol, Rui, e vamos começar por ti, até porque tens refletido e estudado bastante este assunto, para depois partirmos aqui para a nossa tertúlia, para a nossa conversa, numa semana em que, e nós vimos isso largamente, apareceram, aí está o nosso Ricardo Silva do Vitória. Bem-vindo, Ricardo, consegues ouvir? Sim, perfeitamente, peço desculpa. Então, estás desculpado. É o reforço de última hora aqui da quarentena da bola. Muito bem, Rui Vasco, estava eu a dizer, tendo em conta o estudo que tens feito da questão da chave, vamos entrar nesse tema e hoje vai ser o tema fundamental, mas vamos começar por aquilo que é essencial ouvir de um adepto do Clube de Futebol dos Belenenses. Como é que vocês, adeptos, têm sido extremamente fiéis e é muito bonito ver e faz lembrar muito também outros casos como o do Beira-Mar, do Salgueiro, em que há massa crítica e independentemente dos locais onde os clubes estejam, em que competição estiverem, os adeptos estão lá. No caso do Clube de Futebol dos Belenenses assim tem sido e é bonito de ver. Como é que vocês viveram toda esta situação com a SAD e como é que também esperam que seja o futuro, uma vez que o Clube de Futebol dos Belenenses e o seu presidente já deixou claro que o objetivo é subir ano a ano e levar o Clube de Futebol dos Belenenses até à Primeira Liga? Bem, o caso do Belenenses é um caso paradigmático e singular, porque ao contrário de outros clubes que tiveram em determinada fase da sua história problemas de relação com as suas SADs, o Belenenses foi o primeiro clube em Portugal que resolveu romper com uma SAD de que tinha sido fundador, uma SAD que competia e compete na primeira divisão, portanto na primeira liga. Isto exigiu da parte dos associados do clube muita coragem, não é? Até porque, como sabemos, a lei das SADs tem uma série de problemas, uma série de alçapões, uma série de insuficiências, podemos falar delas mais tarde, que deixam a situação do futuro do clube relativamente indefinida. Neste momento estamos a competir pelo segundo ano consecutivo nos campeonatos da Associação de Futebol de Lisboa, não é? Portanto, o ano passado subimos à segunda divisão distrital, este ano estamos na segunda divisão distrital e no momento em que o campeonato foi interrompido estávamos com cerca de 20 pontos de vantagem sobre a linha de subida, portanto tínhamos praticamente assegurada a subida à primeira divisão distrital e ficaríamos a um ano do Campeonato de Portugal. Não sei exatamente como é que isso vai ficar resolvido, mas o que é certo é que o nosso clube, fruto da ruptura que fez com a Sociedade Anónima Desportiva de que foi fundador, foi obrigado a recuar aos campeonatos distritais da Associação de Futebol de Lisboa. Portanto, isto foi um ato de coragem dos sócios. Pela primeira vez em muitos anos no Belenenses,
o tema fundamental não eram jogadores, não eram treinadores, não eram campeonatos, não eram arbitragens. O tema fundamental no clube, em determinado momento, foi perceber o que é que queríamos do clube e que lugar tinham os sócios nesse futuro. E, portanto, nos últimos anos, aquilo que temos discutido e aquilo que temos decidido em conjunto, sempre nas Assembleias Gerais, isto é muito importante que se diga, porque nada do que foi feito pela direção do clube foi feito sem a aprovação das Assembleias Gerais. Houve até, em determinado momento, alguns sócios que criticaram a atual direção por fazer demasiadas Assembleias Gerais, o que é uma crítica interessante, mas, enfim, faz parte também deste processo. Tudo aquilo que foi decidido em Assembleia Geral, portanto, com a validação dos sócios do Belenenses. E aqui chegados, estamos num cenário ainda de alguma indefinição, portanto, o clube está a fazer o seu caminho do ponto de vista desportivo. Está atualmente nos campeonatos da Associação de Futebol de Lisboa. Se tudo correr bem, daqui por 3 anos estamos à porta das competições profissionais. Rui, deixa-me só fazer aqui uma questão muito interessante, que me parece interessante para a discussão. O que aconteceu com a Code City, e eu estive a ler várias coisas que tu escreveste e que vários adeptos dos belenenses escreveram, há ali, como acontece em muitas chaves, um aproveitamento, eu vou colocar entre aspas, para ninguém levar a mal, de uma situação de grande fragilidade financeira do Belenenses para que o negócio da SAD tenha sido aquele que no final foi. Certo. A estratégia destes supostos investidores, e eu coloco investidores entre aspas porque não há verdadeiros investidores a investir em SADs em Portugal, mas o que acontece é, normalmente a estratégia destes investidores é sempre a mesma. Portanto, procuram identificar clubes que estão em situação de grande fragilidade financeira, com problemas sobretudo de tesouraria, avançam perante as direções desses clubes com propostas mais ou menos aliciantes de limpeza de dívidas e de investimento para colocar o clube num patamar, o clube e as SADs, num patamar competitivo superior àquele em que se encontram na altura. É claro que depois acabam por garantir uma posição maioritária, ou pelo menos uma posição preponderante nas SADs, e depois o futuro, em regra, não tem nada a ver com aquilo que foi prometido. No caso da SAD do Belenenses, ou da SAD de que o Belenenses foi fundador, o que aconteceu foi que entraram no fim de 2012, início de 2013. O salário mínimo nacional, não é? Que custou a adquirir a SAD? Sim, custou qualquer coisa como 500 euros. Naturalmente que ficaram com o pagamento de todas as dívidas prementes que a SAD tinha para pagar, mas sem isso também não poderiam, sem isso o investimento que fizeram também não teria qualquer sentido, porque não poderiam depois desenvolver a sua atividade. Não é, Rui? Só para percebermos a dimensão da coisa. A Code City, que é esta empresa que comprou a posição maioritária na SAD fundada pelo Belenenses, tem cerca, não sei exatamente qual é a porcentagem que tem neste momento, mas tem 51%, qualquer coisa do género. A Code City foi criada um mês antes da compra da SAD com um capital social de 10 mil euros. Mas isso também é uma situação que acontece em muitas outras SADs. Portanto, empresas criadas para o efeito, com um capital social ridículo, que depois vão gerir negócios de milhões com grandes receitas, nomeadamente televisivas, com venda de jogadores, com negócios e transações que ninguém compreende muito bem. Portanto, são empresas que realmente foram criadas para o efeito e que ninguém escrutinou, com origens de capital que ninguém escrutinou. Esse é, por exemplo, um dos grandes problemas, não é? Mas deixem-me só dizer-vos o seguinte. Esta questão focaste bem a questão da fragilidade dos clubes. O Belenenses não foi o único clube atacado durante uma situação de fragilidade. Eu lembro, por exemplo, do Boa Vista, quando penso que em 2008 surgiu aquele suposto investidor que dias depois foi detido pela Polícia Judiciária. Portanto, o Boa Vista estava também numa situação de profunda necessidade, não é? De necessidade de pagar dívidas e de viabilizar a sua atividade. E perante estas situações, os clubes tornam-se muito frágeis, não é? E qualquer suposto investidor que surja no cenário é avaliado com uma pressa e sem o cuidado que noutro cenário naturalmente aconteceria. Muito bem, vamos à primeira ronda. Ricardo Monteiro da Silva, tu que te bateste tanto, há que dizer aqui, para ter um adepto, um sócio do companheiro campeão nacional, Luz Belenenses, e é de saudar. Um abraço a todos os adeptos dos Belenenses que já estão a acompanhar esta emissão, como boavisteiro, e falaste disto muitas vezes.
Agora que o temos aqui, podemos refletir se não está na altura, de uma vez por todas, se alterar esta lei que acaba por capear as SAD, quando foram criadas, e o objetivo criado na altura, que o Sr. José Roquete, na altura até disse que era o 25 de Abril do futebol, agora se calhar faz muito pouco sentido este modelo e alguma coisa vai ter que se fazer. Sim, antes de mais queria mandar um abraço ao Rui, dar-lhe os parabéns, porque era muito mais fácil o Rui ter ido atrás da VSAD, mas foi fiel aos princípios. Portanto, eu queria lhe parabenizá-lo pela posição que tomou, porque esta posição dos belenenses com a VSAD, e eu sempre disse que gostava de ter cá alguém, porque gostava de perceber um bocado, ou gostava também de conseguir explicar aquilo que falamos muitas vezes, que é os capitais que entram nas SADs ficarem com maioria em relação ao clube. E depois temos estes problemas que se dão, não é? Mas também entendo, e como o Rui bem disse, que se não for assim, não for, as empresas também não querem entrar. O Rui falou do caso do Sérgio Silva, que é uma nódoa na nossa história, é uma vergonha que se passou, mas passou-se e não podemos fugir dela. Mas também me lembro que a Red Bull quis entrar no Boa Vista, e porque na altura a direção e os sócios não autorizaram que fosse vendido mais do que 50% do capital, acabaram por não fazer negócio. Não sei se foi bom, não sei se foi mau, mas de qualquer das maneiras nós continuamos a ter um clube com dificuldades, é verdade. Também, como o Rui diz, poderemos ser um bocado apetecíveis para estes artistas que querem entrar no mundo da bola. Mas basicamente o que eu tenho a dizer sobre este assunto das SADs é isso, é muito perigoso, porque no início do casamento é tudo muito bonito, não é? Tudo beijinhos e abraços, mas depois os problemas vêm e temos aqui uma situação grave e que eu lamento profundamente, apesar de termos um eterno rival. Acho que nesta parte do futebol é aquilo que estamos a fazer, é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa, e não é exemplo para ninguém. Antes é um exemplo, mas um mau exemplo deverá ser analisado pelos outros clubes. E nós vamos falar em exemplos concretos, obviamente, ao longo desta emissão. João Paulo, não quero ser repetitivo, mas queria pegar em algo que tu disseste, até porque há gente que nos acompanha a primeira vez, e que eu li em algo que o Rui Vasco Silva também escreveu. Aliás, hoje mandei para vocês analisarem, porque é uma reflexão muito interessante sobre a SAD, que é aquela questão da efetiva perda do poder dos sócios e dos clubes, consequentemente, naquilo que é fazer alguma coisa sobre o seu futebol, ou ditar leis ou regras sobre o seu futebol. E tu uma vez tinhas dito exatamente aqui em direto que quando há uma SAD, o sócio sente que não tem tanto poder, até diz, vamos fazer o quê? Quer dizer, há uma SAD, há um investidor, eles é que tratam do futebol, mas o exemplo dos belenenses demonstra que quando os sócios querem, podem seguir outro caminho, quanto mais não seja aquele de vamos começar de novo, não é? É evidente que é um processo doloroso, não é fácil, mas mostra que os sócios de um clube, se quiserem, ainda têm uma palavra a dizer. Boa tarde a todos. É evidente que sim. Eu, no caso, conheço mais em concreto, que é o Leixões. Nós estamos muito reféns do que foi feito por um presidente anterior, que fez um contrato com uma longevidade muito grande com o clube, e que se o clube algum dia pensar em fazer o que os belenenses fizeram, ia ser muito complicado, porque a SAD cumpre, a SAD neste momento, com os atletas e tudo, tem cumprido na plenitude. É um bom exemplo, não é? Nisso nunca mais, desde que chegou esta administração da SAD, nunca mais se ouviu falar em ordenados em atraso, coisa que todos os anos no Leixões falava em ordenados em atraso. Agora, os sócios perdem todo o poder que tinham em discutir fosse o que fosse. Quando há alguém maioritário, é evidente que o dinheiro manda. Ele é que mete lá o dinheiro, o investidor, ele é que manda, e nós ficamos um bocado reféns dessas limitações económicas que temos. E depois também aqui no caso do Leixões, o que aconteceu, o Leixões era o maioritário. E numa célebre assembleia, que aqui em Matosinhos é muito falada, uma assembleia geral assim um bocado camuflada, mas existiu, onde foram sócios que deram autorização para ser vendido 10 ou 11% do capital para alguém, na altura, ficar como sócio maioritário da SAD, como acionista maioritário. E foi nessa assembleia que o Leixões perdeu o controle da SAD. Mas também essa pessoa não fazia muito bem, porque, como eu já disse aqui, era muito... O nome do Leixões andava sempre na lama, ordenados em atraso, houve greves dos jogadores, e desde que com o São Paulo está na SAD, nunca mais se ouviu falar dessas situações. Que a mim, como leixonense,
e eu estou no clube Menina SAD, estou de Leixões. Fico satisfeito por saber que o meu clube tem cumprido, quer com o Estado, com os fornecedores e com os atletas. Muito bem, deixa-me aproveitar para dizer que a questão da SAD, e eu estive a ler com muita atenção tudo o que já aqui falamos, com o Rui Vasco Silva também tem refletido, é também por ordem governamental que os clubes perdem poder de terem os tais 51%, passaram a ter no máximo 40%, só que depois há subterfúgios, SGPS e etc., que permitem aos clubes manter os 51% ou 50% ou 60%. E foi o que aconteceu em maior parte dos clubes aqui representados e noutros, dos grandes também. E eu também passei pelo Boa Vista, como toda a gente sabe, o Boa Vista também tinha a maioria dessa forma, não é? Portanto, é legítimo, mas foi o governo que a certa altura vende a ideia, Miranda Calha, etc., que os 40% eram necessários para atrair investidores. Também é o governo que, através de uma lei, obriga a que os clubes sejam SAD ou SEDUC para participar no futebol profissional. E depois, é preciso não esquecer que aquilo que esteve na base da criação da SAD não é aquilo que estamos a assistir hoje em dia. E quando olhamos para o Campeonato de Portugal, para o Olímpico de Montijo esta semana, para aquela situação, para a situação que está a passar, e nós já falamos aqui, e Fátima, Leiria, AD Oliveirense, que até provavelmente está perto do fim, e depois podemos juntar aqui os casos Atlético, Lusitano de Évora, Cova da Piedade, Beira-Mar, Olhanense, Friamundo, agora o Desportivo das Aves, para chegarmos a uma conclusão que realmente algo tem que ser feito. Ricardo Silva, não é que no Boa Vista ou no Leixões fosse mais fácil, porque não é conhecida a paixão dos adeptos e o bairrismo, mas no Vitória, já aqui falamos do investidor de referência do Vitória, era impossível imaginar um cenário em que alguém da SAD não respeitasse a história, a identidade, os valores, a missão de um clube como o Vitória. Portanto, é algo que esteve sempre muito presente e eu vi o cuidado com que os três candidatos, na altura candidatos às eleições presidenciais do Vitória, falaram sempre do tema de investimento da SAD, porque não é fácil, obviamente. Não. Boa tarde a todos. Um abraço especial ao Rui. É uma honra ter-te aqui e conhecer um adepto do Belenenses genuíno. Queria dizer que, e já falámos aqui, até falámos no programa da Rádio Estádio acerca do Belenenses, e eu fiz questão na altura de referir que foi a situação mais corajosa que eu vi no futebol português. Portanto, não tiveram problemas em dizer, ok, nós vamos embora. O que é notável no futebol português é o BSAD ser um clube totalmente novo, sem adeptos, sem estádio, sem nada, e é formado na Primeira Liga. Portanto, isto são coisas que só acontecem no futebol português, sabe-se lá porquê, mas obviamente tem que envolver dinheiro. Portanto, eu respeito muito os adeptos belenenses e tenho acompanhado as vossas deslocações, o vosso campeonato, as festas que vocês têm feito por esses campos da Associação Futebol de Lisboa, e acho notável essa entrega que vocês têm, a coragem que vocês tiveram de acompanhar o vosso emblema e aquilo que ele, e os valores que ele tem. Os meus parabéns por isso. Quanto à SAD do Vitória, isso foi efetivamente um assunto muito debatido. A última Assembleia Geral, houve uma Assembleia Geral para, digamos, tratar desse assunto de o clube perder, neste caso os sócios, perderem o direito, digamos assim, de veto e perderem a mão, e não passou, e muito provavelmente não passará. E é aqui que nós também devemos dizer algo, e vou utilizar aqui uma palavra um bocado cara, mas está na hora. Até tenho medo de dizer, está ligado? Está na hora de fazer algo e não podemos procrastinar. Não podemos estar a não resolver o assunto. E o futebol português tem muita coisa para resolver, e esse caso das SADs e esta hecatombe que está a acontecer agora com estes clubes que tu agora mencionaste, e que vai acontecer com muitos mais, porque o dinheiro vai embora, toda a gente vai embora, não há hipótese nenhuma disto. Portanto, ninguém vai aguentar com isto, e toda a gente sabe, e nós todos sabemos. Ficam os adeptos, não é, Ricardo Silva? No fim ficam os adeptos. E no fim vão ficar os adeptos que vão ter que cuidar do clube, como fizeram os adeptos do Belenenses. Portanto, e o povo vai todo embora, e o dinheiro vai embora, e nós vamos ter que resolver. Nós, quem? Nós, adeptos,
sócios do clube, vamos ter que, digamos, pressionar de forma objetiva os nossos clubes a resolverem esta situação. E isto não vai ser fácil. Agora, não podemos é deixar para amanhã. Tem que haver já soluções e ideias para que isto avance e se faça algo que tem que se fazer e vai-se fazer, e não é só por determinados clubes, mas sim por todo o futebol. É fundamental. Esta fase que estamos a passar é fundamental. Sem dúvida. E tu disseste aqui uma coisa que me fez lembrar, por exemplo, um Boa Vista, quando desce para o Campeonato de Portugal, os adeptos lá estavam, o Leixões na sua queda, os adeptos lá estavam, o Vitória, quando desce para a segunda Liga, que poderia ser para muitos inimaginável, lá estiveram os adeptos, o Belenenses, o Beira-Mar, quando vai para a segunda Distrital, e os adeptos vão recuperar o estádio, as bancadas, a relva, as cercas, os balneários. Pintaram portanto, tudo, fantástico. Isto é algo que deve estar no imaginário de toda a gente, porque ainda há pouco tempo vimos todas as imagens em Inglaterra de um clube que fecha, um clube histórico, centenário, porque mau investimento, e vimos os adeptos a chorar agarrados às grades do estádio, e é isto que fica no final e é isto que tem que ser ressalvado aqui. Rui, uma pergunta que muita gente faz: qual é a vossa posição em relação àquele argumento de que quando o clube estava na amargura apareceu a Code City e salvou, digamos assim, o Belenenses de coisas piores? O que é que vocês respondem a isto? Bem, aparentemente a Code City não salvou o Belenenses de coisíssima nenhuma, não é? O Belenenses está vivo, teve de recuar a campeonatos pelos quais nunca tinha passado, mas basicamente aquilo que eu respondo é a Code City aproveitou-se de uma situação de fragilidade, viu ali uma oportunidade de negócio, aproveitou-a, vendeu a ideia e assinou, aliás, um acordo chamado Acordo Parasocial. Portanto, esta venda da maioria do capital social da SAD do Belenenses à Code City fez-se através da assinatura de 2 documentos. Um contrato de venda e um acordo parasocial, que basicamente era um documento sem interesse nenhum, mas que tinha prevista uma coisa extremamente importante e que foi uma condição fundamental da venda. É que o Belenenses tinha 3 janelas de recompra mandatória da SAD. E, portanto, essas 3 janelas estavam previamente determinadas. Portanto, 3 janelas significam 3 datas, 3 períodos temporais, durante os quais o clube poderia chegar perante a SAD e mediante condições a acordar, recomprar a maioria do capital social da SAD. Bem, cerca de um ano depois da venda da maioria do capital social da SAD, a Code City rasga o acordo parasocial. Portanto, não rasga o contrato de venda, mas rasga o acordo parasocial, que era o tal documento sem interesse nenhum, mas que previa as 3 janelas de recompra. E, portanto, torna-se, dessa forma, impossível para o clube fazer a recompra da maioria do capital social. Se vocês, eles alegaram para rasgar este acordo parasocial coisas tão ridículas como, por exemplo, a direção à data do clube ter proibido adeptos do Benfica de irem para a bancada exclusiva de sócios do Belenenses com adereços do seu clube. Portanto, consideravam que isto era um sinal de falta de esportivismo do clube, etc. Portanto, isto foi um dos argumentos que serviu para a rescisão unilateral desse acordo parasocial. Portanto, eles não salvaram o Belenenses de coisíssima nenhuma. Eles viram ali uma oportunidade de negócio e aproveitaram-na, não é? E hoje são uma SAD que nada tem a ver com o clube, apesar do clube ainda ter nela uma participação de 10%, que é o mínimo que a lei prevê, e da qual se pretende desfazer, tanto quanto já existem interessados na compra desses 10%. Esse também será um processo interessante de seguir, porque será o primeiro clube a desfazer-se totalmente da participação que tem de uma SAD que permanece em atividade. É um assunto que tanto a Liga como a Federação vão ter de resolver. A Liga e a Federação, como dizia o Ricardo Silva, têm estado completamente ausentes disto. Portanto, não se ouve as instâncias reguladoras do futebol em Portugal tentarem ter um papel ativo na resolução deste problema, não obstante o presidente da Liga ter dito em tempos que tinha tido reuniões com o clube e com a Code City, no que foi imediatamente desmentido pelo presidente do clube, porque essas reuniões não existiram. Mas, portanto, eles vão ser confrontados mais tarde ou mais cedo com um assunto muito sério e, portanto, não o estão a resolver a tempo.
Mas isso é um problema da Federação e da Liga com o qual o Belenenses lidará com grande tranquilidade. Porque sabemos que está do nosso lado. Rui, eu peço, deixa-me só pedir desculpa ao Rui, porque nós estávamos aqui a rir e não era do que estavas a dizer. Era apenas porque esse senhor que falaste, o pseudo-presidente da Liga, é uma pessoa muito estimada aqui entre mim e o Ricardo Silva. Por isso é que nós estávamos a rir e não era do que estava a dizer. Eu também estava a rir porque eu estava a imaginar o que é que vocês iam dizer a seguir. Claro, não, mas o Rui que não, provavelmente não sabia, era por causa disso que tu estávamos aqui a rir. Eu não sabia, mas também, digo que ele é extremamente popular no Restelo. Extremamente popular. Imaginando, ora bem, Rui, o Juvenal Carvalho, que é um conhecido sócio do Sporting, também participa aqui na quarentena, mas é de uma família de belenenses e é um clube que eu sei que ele gosta muito. Pergunta-te exatamente isso, ou seja, há aqui outro problema que está a caminho, que obviamente eu já ouvi o presidente dos belenenses dizer isto, que vai viver muito bem com o assunto, que é se realmente os belenenses forem subindo todos os anos como querem e as equipas se encontrarem a determinado momento, não é? Porque está aqui. É também interessante pensar como é que a Liga e a Federação vão descalçar esta bota, não é? Sim, eu acho que esta questão do Juvenal Carvalho até tem outro enquadramento, que é um assunto que se vai falando a miúdo no círculo do Belenenses. Não é tanto os dois clubes, porque efetivamente estamos a falar de 2 clubes separados. A Bessade até já tem escalões de formação e anunciou recentemente que quer criar futebol feminino e futsal. Portanto, como sabem, o Belenenses já não tem futebol feminino, mas tem uma equipa de futsal até a disputar a primeira divisão. Sim, embora este ano tenha tido um ano difícil, mas tem uma boa equipa, tem um histórico, já venceu a Taça de Portugal, já andou na luta pelo título nacional também, tem uma boa escola de formação de futsal, mas a questão do Juvenal Carvalho até penso que tem outro enquadramento. E qual é esse enquadramento? É a ideia de que, sendo o Belenenses detentor de 10% do capital social da Bessade, não poderá ir para as competições profissionais se no momento de entrar nas competições profissionais a Bessade ainda lá estiver. Exatamente. Por causa da conflito de interesse, não é? Exatamente. Esta é uma questão mais jurídica do que propriamente associativa. Eu devo-vos dizer que estou perfeitamente tranquilo relativamente a isso. Eu até creio que a Bessade vai desaparecer antes de... Porque realmente é um negócio, no caso deles, sem qualquer tipo de essência, sem adeptos, sem... associados não têm, porque não há associados há acionistas, não há associados de sociedades anónimas desportivas. E com um negócio cada vez mais aos trambolhões, soube hoje que foram a primeira sociedade anónima desportiva de Portugal a meter a equipa em layoff, por exemplo. Portanto, eles estão sempre aflitos com dinheiro, o passivo tem aumentado, ao contrário do que tinham prometido. Tinham prometido que iam chegar a 2020 com o passivo a 0, o passivo aumentou enormemente desde que tomaram conta da SAD, portanto. Mas, portanto, eu tenho até a esperança de que eles acabem antes disso acontecer. Ou então que deixam aos campeonatos não profissionais quando o Belenenses subir aos campeonatos profissionais. Se quando chegarmos a essa situação o Belenenses ainda não tiver vendido os 10%, o que eu acho altamente improvável, esse então será mais um problema para a Liga resolver e para a Federação. Mas esse será um problema da Liga e da Federação. Se o Belenenses garantir desportivamente o acesso às competições profissionais, não estou a ver como é que vão impedir o Belenenses de entrar nas competições profissionais. Uma última questão muito rápida. Imagino que vos chateie de sobremaneira, nós falamos disso muitas vezes e nós aqui levamos isto à risca, até porque eu fui intransigente nessa questão, que continua a chamar Belenenses Chade a equipa que está na Primeira Liga. Nós aqui é Bessade e pronto, e já há muito atenção. Sim, pronto, é uma situação que permanece, apesar do Tribunal já ter proibido a utilização do emblema, do lema, do hino e até do nome, porque a decisão do Tribunal de Propriedade Intelectual, que depois foi confirmada por um Tribunal de instância superior, é que eles não podem usar nada que se confunda com a identidade do Belenenses. E a identidade... A própria Liga põe no site do Belenenses Chade, por isso é que eu te perguntei. Pronto, se vocês tiverem a noção de que o Belenenses é uma marca, e é uma marca efetivamente, é uma marca registada, como de resto devem ser todas as marcas dos clubes que estão aqui presentes neste debate. É uma marca registada que tem uma natureza figurativa através da Cruz de Cristo e do nosso símbolo mais composto e nominativa, que é o nome do clube. Portanto, se eles não podem usar nada que se confunda com o Belenenses, não podem usar nem o nome,
nem o emblema. Mas eles continuam a usar o nome e continuam a pagar coimas diárias de 3.000 euros até deixarem de o fazer. E, portanto, essa será outra forma, provavelmente, de os condenar à morte, que se calhar é o desfecho mais justo para todo este processo. Deixem-me só dizer-vos uma coisa que eu acho que é importante, porque estamos na presença, aqui neste debate, de 4 clubes que não são apenas clubes de futebol. Quer o Boa Vista, tanto o Boa Vista como o Vitória Sport Clube e o Leixões são clubes, e o Belenenses, são clubes ecléticos, com várias modalidades desportivas que competem ao mais alto nível, em diversas modalidades e escalões. Eu queria dizer-vos que uma das coisas mais importantes neste período de resistência do Belenenses contra este agressor externo, esta entidade que se apoderou da Sociedade Anónima Desportiva e que depois fugiu com ela, num processo muito feio que envolveu recusa de negociação com o Presidente da Assembleia Geral do clube, que estava mandatado pelos sócios para negociar um novo protocolo entre as partes, portanto foi nesse momento que eles fugiram para o Jamor. Mas neste processo, nestes anos de grande tensão no Restelo e de alguma tristeza da parte dos sócios relativamente a este processo, naturalmente é um processo que deixa triste os sócios do Belenenses, uma das grandes boias de salvação do clube e dos seus associados foi o ecletismo. Portanto, eu, por exemplo, durante muitos anos não fui ver aquela equipa jogar ao estádio, mas muitas vezes eles estavam a jogar no estádio, eu estava no pavilhão a acompanhar o voleibol feminino, ou o futsal, ou o handball, ou o basquetebol, ou no rugby, no nosso relevado 2, onde joga a equipa de rugby, que é uma equipa detentora da Taça de Portugal, que ia muito bem encaminhada este ano para ser campeã nacional. Não sei se o campeonato se vai concluir ou não, mas isto para vos dizer o quê? Que o ecletismo do Belenenses foi, de facto, também um fator de grande... Apesar deste programa ser dedicado ao futebol, não poderia deixar de dizer isto, na presença destes clubes. O ecletismo dos nossos clubes é também uma parte fundamental da sua identidade e é nestes processos mais traumáticos uma boia de salvação a que nos devemos agarrar. Portanto, é muito fácil... E existem em todas as massas associativas, e estou certo que no Vitória Sport Clube, no Boa Vista e no Leixões também existirão certamente sócios que muitas vezes dizem que as modalidades só servem para retirar recursos ao futebol, que sem as modalidades poderíamos ser mais fortes no futebol. Eu acho que isso é um erro tremendo. E este processo do Belenenses também o prova. Se não fossem as nossas modalidades, eu não sei se estaríamos a falar hoje de um Belenenses vivo e de um Belenenses com força associativa suficiente para ter feito o que fez. Ricardo Monteiro da Silva, o que é que te apraz dizer, e vou deixar o Ricardo Silva para o fim, não só porque era esta a ordem que estávamos a seguir, mas porque também sei que ele terá algo para dizer, que já disse algumas vezes. A Liga já não deveria a Federação ter feito algo mais em relação a esta questão? Já se sabe que o Fernando Gomes e o Pedro Proença, como disse o Rui Vasco Silva, tentaram aproximar os dois, o Pedro Soares e também o presidente dos Belenenses, mais do que uma ocasião, mas já se percebeu que não vai ser possível. Portanto, esta questão da utilização do nome, a questão de se estar a criar aqui um problema que se calhar vai ser muito maior daqui a algum tempo, de como disse o Ricardo Silva, de termos na Primeira Liga uma sociedade anónima cuja SAD foi fundada por um clube que está na iminência de nem fazer parte da sociedade anónima. Portanto, está-se aqui a criar um monstro e, mais uma vez, com toda a gente a assobiar para o lado, não é? Sim, e penso eu que os Belenenses vão ter que criar uma SAD para chegar aos campeonatos nacionais, porque não podem chegar enquanto clube, não é? Portanto, como o Rui dizia, portanto, na segunda liga não pode entrar... Ou o SAD ou o FNUC, sim. Exatamente, pronto. Portanto, vamos ter aqui, como ele diz, depois um conflito de interesses. Agora, esta situação já devia ter sido resolvida há muito tempo. Mas enquanto isto for andando, toda a gente está a subir para o lado. Eu tenho tido em conversas, até penso que já estive contigo, até mesmo com o Ricardo, que acabaram até por, como é que eu te tenho de dizer, o que havia mais sagrado no futebol português, que era o Jamor, que eram todos os atletas que iam ir jogar, aquilo banalizou-se. Banalizou-se, porque qualquer atleta vai lá jogar uma vez por ano. Portanto, quer dizer... A Federação, a Liga, ficou muito mal na fotografia, como em tudo. Quer dizer, poucas são as situações que nós vemos em que eles conseguem dar uma resposta eficaz e válida para os problemas. Agora, assim, eu não sei mais o que é que tens a dizer sobre isto. O que eu acho que é importante
é os belenenses continuarem a trilhar o caminho deles, e é como o Rui diz, provavelmente antes de lá chegarem eles já terão caído, porque ninguém aguenta isto. Se calhar há muitos dirigentes que deviam ter tomado decisões que estão à espera que isso aconteça. Das duas, uma, ou que os belenenses não subam, ou que o BSAD acabe por cair ou desaparecer. E às vezes fica-se nesta expectativa. João Paulo, força, Ricardo, força. Não, o problema é que isto é um assunto que tem que começar a ser tratado agora. E não pode ser depois, no ano que os belenenses que vão subir, é que vamos andar aqui todos a correr ao tio. E nós sabemos muito bem como é que trabalha a nossa liga e a nossa federação, que demoram 3 meses a dar um castigo. Portanto, imagino, com um jogo destes, que vamos para os campeonatos todos, quer dizer, ninguém joga enquanto não se diz isto. Isto é um problema que se tem que começar a trabalhar e já, que é para dar a César o que é de César. João Paulo, não se pode dizer que são 2 belenenses, porque só há um belenenses, convém sempre dizer isto, e há muita gente que confunde isto, mas tendo em conta o que aconteceu, que é histórico e não positivo, mas com a coragem dos sócios do Clube de Futebol dos Belenenses tomar esta atitude, imagino que não estranhes que a Liga e a Federação não tenham feito grande coisa, ou que até digam que não podem fazer grande coisa. Mas realmente que a nós, como adeptos do futebol, podemos ter este sentimento de estranheza por se continuar a tentar passar por baixo dos pingos da chuva, é normal que toda a gente se sinta assim, porque está aqui um problema que poderia servir de exemplo para evitar futuros problemas idênticos. Sim, sem dúvida. Mas estamos aqui e todos sabemos bem que funciona a Federação e a Liga. Sabemos bem que quando for a altura de subir alguém, se eles tiverem que perder uma travezinha para não subir, eles ponham. Isso, não vamos aqui descurar essa hipótese, não é? Seja dentro do campo, seja fora. Porque eu já passei 10 anos da minha vida na segunda B. E sei bem o quanto a Federação empancou o Leixões na segunda B para não subir à segunda Liga. Nós sentimos na pele isso todos os jogos. E a Federação e a Liga têm esse poder. Agora, o que o Ricardo diz, e temos que vir aqui a falar das SADs, isto é um assunto delicado, em que a Liga e a Federação têm que tomar medidas rápidas. Ter as medidas, não a pensar só nos 3 grandes, porque os 3 grandes é que minam isto tudo e dá sempre muito jeito existir gente como a SAD que existe no Jamor. Porque não é dominada por sócios, não há clubes, é um bando de pardais que anda ali e que alguém os domina. Isso, temos o caso do Boi, que é muito conhecido em Portugal, em que houve alguém que falou nisso e o que aconteceu foi que foi despedido e ninguém sabe quem é que é o Boi. Mas ele sabe, e todos sabem. Isto é o conflito de interesses que existe no futebol nacional, que vai bater sempre de frente com os 3 grandes. Isto é sempre a minha ideia e a mim, essa ninguém me vai tirar. Tudo o que acontece no futebol nacional bate 3 grandes, que agora são os 3, com todo o respeito pelo Sporting, que a força do Sporting deixou quase de ser inexistente. Mas vai bater naquele denominados grandes. Sim, para eles são grandes. Aliás, deixa-me dizer... Aliás, o o Paulo Lopes, que é adepto do Sporting, um abraço para ele, que nos acompanha sempre, está a dizer, primeiro diz que falta aqui o Sr. António do Braga, eu já prometi, Paulo Lopes, o António Duarte vai voltar aqui, agora, perdoem porque ele e as tecnologias não são grandes amigos, estamos a falar do António da Velha Guarda, não gosta muito destas coisas, mas eu já o convenci, agora é parte de eu conseguir pôr em direto. A quarentena não ajuda, senão até o Ricardo Monteiro da Silva já disse que ia ter com ele e tratava disso. E vamos tratar disso, em último caso, dessa forma. Mas o Paulo Lopes dizia há pouco que até tem medo que isto possa acontecer, uma situação igual à da Code City e dos belenenses com o Sporting, e portanto aí já percebemos a dimensão. Ricardo Silva, eu sei que queres dizer alguma coisa sobre a Liga não fazer nada e continuar a usar o nome Belenenses SAD, mas deixa-me perguntar também, que é outro tema que tu gostas muito, o governo também não devia, o mesmo Estado português, não este governo, mas o mesmo português que avançou com a lei da SAD, que obrigou à criação de SADs e SEDUCs para o futebol profissional, que também acabou por aprovar uma lei que tirou o poder maioritário aos clubes dentro da SAD, não devia ser o mesmo governo que agora, junto com a Liga e com a Federação, deveria dizer, ora bem, este modelo não funciona, estamos aqui a destruir clubes, histórias com mais de um século, muitas vezes, não devia também fazer alguma coisa? Devia e vai ter que fazer, vai ter que intervir, porque vai ter que haver um mediador, e o mediador terá de ser sempre o governo, seja ele de que cor for, seja ele qual for,
que eu também acho que estes governos também vão todos para canto, porque a malta vai mudar acerca disto tudo e este tipo de políticos também não vai ter muito espaço, nos tempos que aí vêm. Agora, falando das SADs, as SADs foram criadas por causa dos problemas financeiros de todos os clubes. Problemas esses que, passados não sei quantos anos, ou estão piores, ou continuam. Ou então até acabaram com clubes históricos, certo? Portanto, o governo é inevitável ter de o fazer. Tem que entrar nisto. Quanto ao tratarem o BSAD por Belenenses, eu acho isso é como tratarem o Vitória por Guimarães. É quase a mesma coisa. Isso, eu acho que os nomes, as pessoas têm nomes e o nome é o maior símbolo da nossa pessoa, da nossa identidade ou daquilo que nós gostamos. É o nosso nome. Eu gosto que me tratem por Ricardo, mas tenho amigos que me tratam por Barbeiro. Não há problema nenhum, é a minha profissão. Portanto, mas quando na rua, se me chamarem Barbeiro, eu não olho para trás, porque o meu nome é Ricardo. Quando me dizem o Guimarães, eu não respondo porque não conheço esse clube. Quanto ao Belenenses, é precisamente a mesma coisa. Se me falarem do Belenenses da primeira divisão, eu digo sempre que isso não existe, e não existe. E acho bem que eles levem aos 3.000 euros por dia, que é para ver se acabam no estante. E há aqui mais uma nota muito importante, que é referente aos três beneficiários. Eu gosto de lhe chamar assim, e é de chamar sempre assim. Eu é beneficiários porque chamá-los sempre assim, que eles beneficiam de regras que mais ninguém tem e de tudo o que ninguém tem. Eu gostava que as pessoas pensem e façam uma introspeçãozinha e se perguntem por essas casas de clubes que há por esse país fora, a casa do Benfica, a casa do Porto e a casa do Sporting, de não sei de onde, nesse país todo, que há centenas delas. Eu gostava muito que as pessoas fizessem o que é que essas casas fizeram pelas respectivas terras onde estão implementadas. Gostava muito que as pessoas pensassem nisso. Estamos a assistir hoje a algo que é muito, como é que eu ia dizer? Que está escrito nos compêndios dos livros de economia. Estamos a assistir ao efeito Baton. O efeito Baton, que foi na Segunda Grande Guerra, a economia identificou como as mulheres na Segunda Grande Guerra, portanto, andavam tristes e pronto, os maridos não estavam para a guerra e as mulheres andavam tristes e então foram aconselhadas a usar um batonzinho para se sentirem mais bonitas, autoconfiança e as coisas rolarem e as pessoas sentirem-se melhor. Acontece que, em termos económicos, isso foi um boom. Foi um boom porque as pessoas começaram a dar valor às coisas de menor valor, a comprar coisas de menor valor. E agora no futebol português estamos a assistir a isso mesmo, ao efeito batom. As pessoas estão-se a perceber que, afinal, o clubezinho lá da terra, ou da aldeia, ou até o clube da nossa cidade, aquele que nós não somos sócios, mas que somos sócios dos clubes grandes, provavelmente o clube da nossa cidade é o que está a fazer algo nesta grande crise que estamos a passar. Portanto, é importante que as pessoas pensem o seguinte, é que as coisas de menor valor, que nós damos um menor valor, provavelmente é o que está a fazer algo por nós. E não são as casas dos clubes, os denominados grandes, que estão a fazer nada pelas respectivas terras onde estão implementados. É importante também que a gente fale nestas situações, é importante que as pessoas interiorizem isso e pensem se vale a pena termos casas de não sei de onde, do clube não sei de quê, nas nossas terras. Isso é importante. E o dinheiro que entra nessas respectivas casas. Ora, aí está. Deixa-me só dizer-te que não acabo o programa com essa do batom, porque ainda temos coisas para falar. Porque o Macia era bom levantar o estádio. Portanto, ele é um poço de cultura, este nosso Ricardo. Este nosso Ricardo é um poço de cultura. Não, mas deixa-me. Força. Deixa-me só seguir um bocado no raciocínio que estavas a dizer de que iríamos estar a destruir clubes históricos se o governo não pusesse mão nisso. Não pusesse mão nisto. Ou se não puser mão nisto, que pode acontecer a ti. O problema é que eu não vejo o nosso governo preocupado com isso. Porque esses clubes não são quem dá dinheiro ao Estado. Quanto mais quem dará o dinheiro, mesmo em impostos, serão as SADs.
Portanto, os clubes estão-se, eu ia utilizar um termo feio, mas vou dizer marimbar para os clubes, porque não vão ser os clubes, as tais modalidades, como o Rui há um bocado falava bem, que dão entrada de capitais no nosso governo ou na Liga, não é? Portanto, eles, qualquer dia, se tiver que acabar com a história, como tentaram dos Belenenses, ou do Boa Vista, ou do Leixões, ou do Vitória, para não lhe chamar Guimarães, quer dizer, eles estão-se a marimbar porque isto não lhes dá dinheiro, percebes? É por isso que eu acho que temos que ser nós sócios a segurar nos clubes. E eu lembrei-me, ao bocado eu ia falar e depois acabou por me passar uma questão. Porque eu falei da questão da Red Bull, falei da questão da Sérgio Silva, mas lembrei-me que também houve uma assembleia que tu soubeste, aquela que existiu no Bessa, também para fazer a separação do trigo do joio ali da SAD para com o clube e que não foi aprovada. Portanto, nós também passámos por isso. Deixa-me só aproveitar para dizer o seguinte: o Ricardo Silva tocou aqui num ponto, no momento em que vivemos... Do batom. Não, além do batom, isso vai ficar registado e há de ficar aqui na história da quarentena da bola, que é o papel que os clubes têm tido, tirando os grandes, naquilo que estamos a viver. O Boa Vista, que ofereceu o seu estádio, e as várias iniciativas do Leixões também, que são públicas. O Vitória, que eu sei, posso-vos confidenciar aqui, está a fazer um trabalho incrível de contactar sócio a sócio acima dos 60 anos para saber se precisam de alguma coisa e as pessoas do clube vão lá resolver a casa. Muito bem. As situações, eu sei disto a nível pessoal porque falei com uma pessoa do Vitória que me contou, portanto estão a falar diretamente sócio a sócio. Mas aos idosos, já ligaram ao Ricardo? Não. Ainda não. Não, Ricardo. E atenção, eu queria chegar aqui, apesar de ter sido uma boa piada, Ricardo, os belenenses que estão numa segunda distrital e cujos jogadores deram parte dos seus subsídios, que não são subsídios de primeira liga nem de segunda liga, para ajudar pessoas que necessitam. E isto tem que ser aqui dito desta forma, porque há muitas situações que passam ao lado da imprensa e que não deviam. Eu, como jornalista de muitos anos, lamento que assim seja, não teve o reflexo que devia ter tido uma equipa que está na segunda distrital e que os jogadores cedem parte dos seus rendimentos sem saber o que o futuro lhes espera para acudir a quem precisa. Portanto, aqui temos um bom exemplo de os belenenses que têm essa posição e da Viaçada que entrou em layoff. Portanto, aqui, quando vemos isto, não precisamos dizer mais nada, não é? São valores estruturalmente diferentes de um lado e do outro. Já agora aproveitar para dizer que o clube também manifestou perante a Câmara de Lisboa e perante o Governo a disponibilidade para ceder o complexo para aquilo que for necessário, o pavilhão e o estádio para o que for necessário, enfim, no combate a esta pandemia que estamos a viver. Ora, muito bem, eu já vou ao Rui outra vez, que há aqui um assunto, que temos que entrar neste assunto das chaves, do tema da chave, que é muito importante. Mas, João Paulo, tens aqui uma pergunta direta do Atílio Coelho, também um matosinhense, bastante conhecido, um atleta campeão do mundo, que acreditas que a SAD e o clube vão caminhar na mesma direção e de mãos dadas pelas pessoas que as representam nesta altura, mesmo com todos os desentendimentos que transpiram para fora, ou que transpiraram? É mais isso. Remo, eu acho que para a vida saudável de uma SAD, ela tem que caminhar lado a lado com o clube. Senão não faz sentido, não é? Senão não faz sentido nenhum. Eu falo por Leixões, não vou falar pelos outros clubes, que não os conheço como conheço mesmo. O Leixões, quando está junto, é muito difícil de separar. E que estão aqui, os vários emblemas já nos afrontámos várias vezes, e são quatro históricos do futebol nacional, do desporto nacional. O Leixões, por exemplo, em voleibol, é a maior potência nacional de voleibol. E quando caminha tudo de mãos dadas, tanto a SAD como o clube, as coisas funcionam. Porque nós somos visão na federação. É ver só um Leixões. Para mim podem ser dois presidentes, logo que eles se entendem que levem o barco para a frente, a mim não me faz confusão nenhuma. E acho que é bem possível. Logo que haja entendimento para isso. Ora, muito bem, é só o Antunes está a dizer não vão caminhar lado a lado porque os sócios não querem, é uma posição, eu coloquei-a no ar porque nós gostamos de pôr claro, é uma posição. Vitória de Guimarães tem bons dirigentes e um staff incrível, é uma grande casa que admiro muito, muito justos e preocupam-se com os adeptos e população. Também há aqui algo que eu quero que o Tiago Silva diz: sou o Estoril Praia sempre, apoio-os da minha terra,
mas lamenta, e eu também, que em muitos jogos dos nossos clubes, que vocês aqui também representam, que depois esteja muita gente que vai vestir de vermelho, verde ou azul, mediante o adversário ser Benfica, Porto ou Sporting, quando é nesses jogos precisamente que a identidade tem que ser reafirmada mais do que nunca e serem dos clubes da casa. Vamos então entrar num tema que me parece essencial, que o Tiago, que o Rui Vasco Silva fez uma reflexão muito interessante, Rui, que é o que é que se pode fazer para regulamentar de alguma forma, ou ao rever a lei da chave, que é urgente, quais são os pontos fundamentais a alterar, ou seja, evitar conflitos de interesse, pelo menos a possibilidade de reversão, como tu dizes, mandatória dos negócios, de perda da posição maioritária pelo clube, regras sancionatórias, não é? que no fundo acabem por acabar com uma espécie de regra bof e de rédea solta que existe no futebol português para investidores. Portanto, ao pedirmos a revisão, o que é que nós podemos pedir para que realmente isto mude? Olha, a minha posição de base sobre isto é que em Portugal deveria de ser imposta, mas isto é a minha visão, se calhar um pouco mais radical do assunto, deveria de ser imposta uma regra como aquela que vigora na Alemanha do princípio de 50+1. Portanto, na Alemanha, os clubes para participarem nas competições profissionais, exatamente ao contrário do que acontece em Portugal, têm de ser detentores de 50% mais um do capital social das suas sociedades anónimas esportivas, embora existam depois um ou dois casos excepcionais. Deveria ser lógico. Deveria ser lógico. Deveria ser lógico. Mas eu já não... Eu coloco esta questão como a minha proposta mais, se quiserem, a minha proposta final. Seja como for, eu até dou de barato que algum clube que não seja apanhado na curva, cheio de problemas financeiros, que não seja apanhado no seu momento mais frágil, queira ainda assim ter a sorte de apanhar um Abramovich que o encha de dinheiro, o inunde de dinheiro e que em menos de nada passe de uma divisão distrital a campeão, vencedor da Liga dos Campeões. Isso é um caminho que os sócios desse clube hipotético poderão definir. Portanto, se quiserem, não me choca que a lei possa prever que algum clube que queira seguir esse caminho possa seguir. O que a lei não deveria obrigar era que os clubes perdessem automaticamente a posição maioritária, tendo um máximo de 40% do capital social das suas SADs, obrigando a que os clubes depois formem sociedades de participações, uma série de outros veículos, para, somado o capital do clube mais esses veículos, poderem ter 50% mais um das sociedades anónimas desportivas. Portanto, do meu ponto de vista, o que o legislador deveria de fazer de início era, pura e simplesmente, acabar com esta limitação dos 40% de capital máximo na posse do clube fundador. Outra questão importante tem a ver com a eliminação da obrigação dos clubes constituírem SADs para participarem nas competições profissionais de futebol. Isso sim, isso seria realmente... Ou SADs ou SEDUCs, não faz sentido um clube ser obrigado a constituir uma sociedade comercial para participar numa competição profissional. Muitas vezes não estão preparados para isso. Não é? Acho que os clubes devem ser obrigados a uma série de princípios. Não estavam preparados. Não estavam preparados. Ninguém estava preparado para isso. Exatamente, e portanto, os clubes devem ser obrigados naturalmente a uma série de princípios de ética financeira, de cumprimento de regras de contas saudáveis, quer dizer, os clubes devem ser obrigados a fazer prova de que têm condições para participar numa prova profissional de futebol, gerir orçamentos grandes. Não devem ser obrigados a fazê-lo através da constituição de sociedades comerciais. Portanto, esse era outro ponto que eu deixava para a discussão. Outro tem a ver com a questão das regras sancionatórias, porque, como dizias e bem, hoje em dia as SADs, as sociedades anónimas e as empresas que as têm caem numa série de incompatibilidades que são óbvias, SADs que são detidas por agências de carreiras de jogadores, SADs que são detidas por empresas que são detidas por outras empresas, que são detidas por outras empresas, que são detidas por outras empresas. Portanto, uma escadaria de proprietários e que depois leva a que se perca o rastro, por exemplo, aos capitais. SADs que jogam umas contra as outras, não é? SADs que jogam umas contra as outras, como aconteceu há uns anos com o Fátima e o Loltano, que eram controlados pelo mesmo grupo económico, num jogo até que possibilitou o Fátima subir à segunda divisão
à segunda liga. Portanto, e esse foi um caso que foi levantado na altura de óbvia incompatibilidade entre dois competidores que são detidos pelo mesmo grupo económico. Portanto, a lei das cidades deveria prever todas estas questões. E está na mão do legislador, e o legislador, naturalmente, que é o Governo e a Assembleia da República. Por isso eu falei do Estado há pouco, não é? Que foi o mesmo Estado que levou a essa situação. Mas depois, para além disto, há a Federação, que atua por delegação de poderes. Claro. A Federação atua por delegação de poderes do Estado e, portanto, a própria Federação pode, em certo sentido, desencadear este processo de alteração da lei e tinha a obrigação de o fazer, se tivesse vontade. E depois há uma terceira parte nesta questão, que é aquela que somos nós, que são os adeptos. Os adeptos, realmente eu concordo com aquilo que o Ricardo Monteiro da Silva dizia logo ao início, portanto, nós somos adversários em campo e há problemas entre os clubes em determinada fase histórica da sua vida, e há relações piores e há relações melhores, e há rivalidades, e há adeptos que se dão melhor e há adeptos que se dão pior. Mas há aqui um aspecto em que todos, creio eu, estamos maioritariamente de acordo. É que os nossos clubes têm de ser defendidos face a agressores externos. A sua identidade, a sua decisão autónoma, a soberania dos sócios sobre a decisão nos assuntos fundamentais da vida dos clubes. E os adeptos realmente têm estado muito ausentes deste debate. Os adeptos acompanham lealmente os seus emblemas, dedicam-lhes grande parte da sua vida, do seu tempo livre, do seu dinheiro, muitos sacrifícios, muitas vezes, da sua saúde, mas depois ficam muito... como é que eu ia dizer, à margem destes debates, que consideram mais políticos, mais institucionais. Muitos adeptos dizem isso não me interessa para nada, isso são politiquices, mas não são. Portanto, isto são aspectos fundamentais da vida dos nossos emblemas. E eu deixava, por exemplo, um aspecto que me parece praticamente ausente dos debates nos nossos clubes. Agora, felizmente, no Belenenses não, mas durante algum tempo foi assim, quer dizer... não há grande envolvimento dos sócios a pedir contas a quem cotidianamente toma decisões em nosso nome. Pedir contas. Eu tenho andado a fazer um levantamento, como já foi aqui referido, de uma série de problemas em inúmeras SADs, SADs das competições profissionais, SADs das competições do Campeonato de Portugal, e tenho andado à procura de relatórios de gestão e contas nos sites dos clubes, ou quando existem sites das SADs desta informação. É muito difícil encontrar esta informação disponível. É muito difícil. Muitas vezes aqui existe, é muito escassa, e na maior parte dos casos, pura e simplesmente, não existe uma coisa tão simples como um relatório de gestão publicado no site. E não é o último, são os últimos, para termos acesso a informação detalhada sobre uma tendência, desde que estas empresas externas, estes investidores, entre comas, pegaram nas sociedades anónimas desportivas. E essas coisas não existem porque os sócios, em muitos casos, não as exigem. É verdade. Também há bons casos, deixem-me só dizer aqui, até porque há gente que está aqui a queixar que nós só estamos a falar do mal, mas estamos a falar do mal para a proteção de todos. Há bons casos, sem dúvida, ainda esta semana tive aqui o diretor desportivo do Estoril, que falou do bom caso do Estoril, e há outros, o João Paulo, na opinião dele, também já disse o quanto Sá do Leixões tem ajudado o clube como um todo, na opinião dele, que é que neste caso aqui para nós interessa, que ele aqui é o nosso convidado e nosso companheiro, como no caso do Vitória também está a correr bem, e o Boa Vista, que depois de ter passado por uma situação muito delicada, tem o próprio presidente, Vítor Murta, disse-me isso a mim há uns meses atrás na Rádio Estádio, que, por exemplo, nunca aceitaria como presidente um projeto igual ao de Famalicão, porque prefere ter menos dinheiro, mas manter uma certa identidade. Ricardo, tinhas colocado dedo no ar, foste bem comportado, portanto, Ricardo Silva vai para ti. Não, era para corroborar o que o Rui disse, e há algo instituído também no futebol português, em termos de nós, os adeptos, porque nós ouvimos muita gente dizer: não me interessa as contas, eu quero é que eles ganhem. É ou não é? Já falámos sobre isso. Está instituído no futebol português. Portanto, nós também temos que nos envolver mais no nosso clube, temos que nos envolver. Todo o tipo de adepto que só se deve se envolver, deve indagar. E além disso, temos que... Lá está. Oi? Não. Está tudo? Está só bem? Força. O gajo tinha que me cortar o raciocínio. É sempre o gajo do Boa Vista. Não, e que as pessoas têm que se envolver nas contas do seu clube e deixar dessa treta de agora, a treta de
e tal, porque eles têm é que ganhar. Todos nós sabemos que as SADs apenas existem para lavar dinheiro. E isto temos que falar português quando é assim, temos que falar português. Portanto, por exemplo, no caso do Rui Pedro, o Rui Pedro Soares, não é? Da BSAD. Eu tenho alguma memória do que ele já conseguiu fazer como presidente da SAD. Eu lembro dele uma vez conseguir impedir o Davidson, era o Davidson e Miguel Rosa, de jogar no Estádio da Luz contra o Benfica. Ele sozinho conseguiu impedir. Acho que está aí acho que é por aí que o Lito é despedido até depois. Era o Lito o treinador do Belenenses. Do Belenenses, na altura era Belenenses. Uhum. E ele, digamos que este personagem que aparece no futebol pela via política, anda aqui a fazer o quê? É Dragão de Ouro. As pessoas sabem que ele é Dragão de Ouro. O Vieira também, não é? O Vieira também, não é? O Vieira está noutro plano estratosférico. É um Dragão de Ouro que conseguiu, vejam lá, conseguiu que 2 jogadores não jogassem contra o Benfica em determinada época, que eu não me lembro agora. O que é que isto me diz a mim? As SADs é só para lavar guito, mais nada. Portanto, deveria haver, sim, um envolvimento entre a SAD, tem que haver um envolvimento entre a SAD e o clube, e dizer assim, o clube dizer, vocês querem nos ajudar a chegar lá? E a SAD diz, ok, nós queremos, mas também queremos ganhar o nosso. Muito bem, mas tem que haver envolvimento dos dois. Senão não é hipótese nenhuma disto continuar. Sim, não há... O que o Ricardo penso que está a querer dizer é que para existir uma relação de ganho mútuo, tem de haver uma relação de parceria entre o clube e o investidor. Só que a verdade é que não há investidores no futebol em Portugal. Não há. Estas personagens que aparecem não têm dinheiro nenhum. Não tem nada. Vejam o que está a passar no Aves, por exemplo. É uma coisa absolutamente... Mas não é só o Aves, quer dizer, existem inúmeras SADs que não têm dinheiro rigorosamente nenhum. Estas pessoas vêm numa perspectiva de ganho imediato, de fazer dinheiro imediatamente, com os clubes, identificam ali oportunidades de negócio e não têm nenhuma ideia de futuro para o que... A fórmula é sempre a mesma. A fórmula é sempre a mesma, impressionante. O guião é sempre o mesmo. Rui, deixa-me só dizer, para passar ao Ricardo Monteiro da Silva, que nós falamos disto muitas vezes também, quando estivemos juntos há uns meses atrás, na altura na Rádio Estádio, que no caso do Aves há um problema que o investidor anterior já estava com problemas financeiros, depois a vitória na taça acaba ali por pôr para amenizar. Por um bocadinho de batom. Esse mesmo investidor vai para o Vila Franquense e o Vila Franquense só não fecha as portas porque apareceu agora o Sereno com uma equipa de trabalho muito interessante que paga os salários todos e reabilita o Vila Franquense, porque o mesmo investidor em Portugal, lá está Ricardo, por isso é que eu estou a perguntar que medidas têm que ser tomadas, Ricardo Monteiro da Silva, porque o mesmo investidor, por exemplo, esteve no Aves, esteve no Vila Franquense, as coisas correram mal dos dois lados e se calhar daqui a uns meses está noutro clube qualquer, não é? Portanto, aquilo que disse o Rui Vasco Silva há pouco é muito interessante. Para que obrigar os clubes a serem SAD ou SEDUC para jogar no futebol profissional? Porque é que não se altera isso? Não é? Se está mal, se já se viu que não funciona, não é? Remo, nós somos latinos, somos portugueses e somos incapazes de dar a mão à palmatória. Porque eu acho que já toda a gente viu que isto como está, que não está bem. O Ricardo há um bocado falava da questão do ganhar a todo custo. Nós só vemos os sócios do Foco do Porto preocupados agora com as contas, porque não ganham nada há não sei quantos anos e andam aqui a tremer. Ou ganharam o ano passado. Os do Benfica, que se andavam a queixar quando era o Porto que estava a dominar, agora não querem saber de contas. Quando se falam dos milhões passivos e quando os homens deixa lá, a gente ganha. Temos 4 campeonatos seguidos. Deixa-me só aproveitar esta pergunta do Paulo Paiva, dizer ao Paulo Paiva que esta pergunta já foi aqui colocada, nomeadamente ao Rui, por causa da questão do Belenense, e ele já explicou que o porquê que para ele a Couto City não salvou o Belenense, e acho que o Vitória, o Ricardo Silva não vai dizer que o investidor salvou o Vitória, ajudou o Vitória, sem dúvida nenhuma, e no caso do Leixões também salvar, eu poria a questão entre aspas, porque não salvou a SAD, ajudou. E a SAD e o Vitória ajudou o investidor.
Sim, claro. Mas é que as pessoas confundem muitas coisas, vamos dizer isto, Ricardo. E confundem sobretudo uma coisa. Quando se pergunta, a SAD não salvou, determinada SAD não salvou determinado clube. Bem, se essa SAD existe, foi fundada pelo clube. Existia antes do investidor. Normalmente, quando os investidores chegam à SAD, é porque a própria SAD, mais do que o clube, está falida. Ou está em série... Não estou a salvar o clube. Há exemplos em que aconteceu. Não podemos também... Certo, mas os investidores não vêm ajudar clube nenhum. Vêm tomar uma posição numa sociedade anónima desportiva, o que é diferente. Vêm tomar uma posição numa sociedade anónima desportiva. Ora bem, diz João Paulo que foi primeiro a pôr dentro do ar e voltamos ao Ricardo. Eu só queria referir uma coisa. Que as pessoas às vezes falam de SAD e clube e os 4 aqui representados não têm só futebol, como o Rui há pouco disse. Nenhuma SAD vem salvar nenhum clube. Que falem que vieram salvar o futebol, que ajudaram o futebol. Porque a SAD de Leixões não ajuda ao voleibol, não ajuda ao futsal, não ajuda a natação, não ajuda nada disso. Eles preocupam-se só com o futebol. Salvar clube é importante que as pessoas pensem bem que a SAD é só com o futebol. E os clubes não são futebol. O que eu acho que é importante é as pessoas saberem isso, porque é assim, nenhuma SAD vem salvar o clube, nenhum investidor vem salvar o clube. O dinheiro entra na SAD. Então, quanto mais um investidor está a salvar uma SAD, não está a salvar um clube. Porque as dívidas... Essa é a proveniência do dinheiro. Sem dúvida. Mas isso é outro assunto. Esse é outro assunto. Agora, o que eu acho é que nós não podemos dizer que os investidores vêm salvar o clube. Não, vêm salvar é aquela SAD. Porque nós fomos ver relatórios dos clubes e das SADs, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os clubes passam por dificuldades, mas passam por dificuldades muitas vezes porque as SADs não pagam aos clubes o que deveriam pagar. Muito bem. Sim, exatamente. Eu não sei qual é o contrato que terá a SAD de Leixões com o clube, mas sei, por exemplo, que na de Boa Vista, a SAD é obrigada a pagar um X por mês ao clube por utilização dos espaços, porque está dentro do clube, não é da SAD. Quando os clubes passam dificuldades é porque as SADs não estão a cumprir com aquilo que deviam. Então, os capitais, quando entram nas SADs, não salvam clubes, salvam as suas SADs. Mas isso é que as pessoas têm que perceber. Deixem-me só contar-vos aqui uma anedota real. Uma anedota, isto é anedótico, mas é real e é triste. Vocês sabem, no período em que, enfim, a equipa da Code City esteve no Restelo até sair para o estádio que agora ocupam, nos anos que esteve a utilizar o estádio do Restelo, sabem quanto é que pagou ao Belenenses? Não Vamos saber agora. O Ricardo Monteiro acertou. Olha, o Ricardo Silva também. Boa. Zero. Acredito. Nada. Nós acreditamos, piamente. Portanto, por aí... Agora conseguiram comprar o resto por 500 paus. Não é isso. Porque os clubes... Deixa-me só dizer isto que é importante. Porque depois os clubes têm que pagar aos seus funcionários, que são quem tratam da relva, têm que pagar uma série de uma estrutura dentro dos clubes para conseguir que as SADs possam jogar nos próprios estádios. Ao não pagar, estão a pôr esses clubes em dificuldades, não é? Quer dizer, portanto, é aquilo que estávamos aqui a falar, não estão a salvar ninguém. Deixem-me só aportar aqui uma coisa para deixar que há pouco depois começamos a falar, e está aqui muita gente a seguir-nos que está ligada às SADs e eu percebo que isto possa melindrar. Isto não é um programa contra as SADs, nem contra quem está nas SADs, é um programa que tende, acima de tudo, a ouvir os adeptos e perceber o que é que temos que mudar para melhorar. E vai ser sempre este nosso contributo, portanto, que ninguém fique melindrado. Há SADs boas, há SADs más, já falamos aqui do bom e do mau investimento, porque há bom investimento, há poucos investidores de referência, ou bons investidores, e há poucos investidores que se conhecem a proveniência do dinheiro. Agora, quando as coisas são feitas com pés e cabeça, são bem-vindos. E clareza. Exatamente, e a qualquer futebol, com pouca clareza, com clubes que passam por dificuldades depois do investidor bater com a porta e ir embora, com jogadores como agora da AD Oliveirense, que se não fossem lá levar comida, estavam lá a passar fome, e que ainda esta semana vimos, a passar fome a sério, que são abandonados, que as chaves desaparecem. O Olímpico de Montijo é ver o que está a passar e perceber, e se calhar é muito fácil dizer, ora bem, é o coronavírus, o investidor é chinês, não pode aparecer. Toda a gente arranja desculpas se quiser arranjar. Nós aqui tentamos arranjar soluções, contribuir para a evolução, deixar uma semente para que as pessoas falem sobre os assuntos. Nada contra as SADs, eu já trabalhei em algumas como diretor desportivo e posso-vos dizer também, por exemplo, o FAF, que é um clube extremamente cumpridor,
naquilo que pode, que é a sua realidade, teve obrigatoriamente de criar uma SAD, mais ou menos à pressa, para participar na segunda Liga, porque subiu à segunda Liga. E como dizia o Rui Baixo Silva, será que é obrigatório? Por quê? Porque é que não se muda? Está mal? Muda-se. Porque é que os clubes têm que ter só 40%? Porque é que não podem ter mais? Porque é que não se penaliza? Porque é que não se investiga a origem do dinheiro, não é? Ricardo eu por acaso, deixa-me só dizer-vos uma coisa é importante para responder a essa questão. Porquê é que os clubes não podem ter mais? Se vocês forem ao site do Parlamento, existe lá uma parte sobre os debates parlamentares que tem todo o arquivo histórico dos debates parlamentares, portanto, as atas das reuniões de plenário. E creio que foi em 97, houve um debate parlamentar sobre a entrada em vigor da Lei das SADs. E o secretário de Estado da altura dizia que a questão dos 40%, do teto máximo de 40%... Miranda Calha. Eu tenho ideia que era o Miranda Calha, estive na dúvida se não seria o Laurentino Dias, mas creio que era o Miranda Calha. E ele diz uma coisa muito interessante, que é o seguinte: os clubes, este limite de 40% serve para que as SADs sejam abertas à sociedade em geral. À sociedade em geral. Como se qualquer um de nós pudesse, a partir desse momento, passar a ser um acionista de referência de uma sociedade anónima desportiva. É daquelas coisas que se dizem, não é? É muito interessante, são aquelas coisas que se dizem, mas que na altura ficam bem, legitimam a entrada em vigor deste tipo de legislação, e 30 ou 40 anos depois, ou 30 anos depois, estamos a olhar para esta, ou 25 anos depois, estamos a olhar para esta lei e a dizer a sociedade em geral não tomou posição nenhuma nas sociedades anónimas desportivas. Há uma série de investidores relativamente aos quais pouco ou nada se conhece, com participações cruzadas às vezes, com conflito de interesses, com capitais, enfim, que também ninguém conhece. Conflitos de interesses, dou o caso, por exemplo, do Feirense, de um senhor que é dono de posição maioritária no Feirense e que é também dono, ou pelo menos responsável operacional de uma das maiores casas de apostas de África. O Feirense já teve jogos suspensos em bolsas de apostas, por exemplo. Dou o caso há bocado estavam a falar da Oliveirense, não da Oliveira das Meias, mas de Vila Nova de Famalicão, se não me engano. De Oliveirense. Exatamente. Portanto, o senhor que era dono de posição maioritária na SAD da AD Oliveirense tentou comprar ao antigo presidente do Santa Clara uma posição maioritária na SAD do Santa Clara. Portanto, esta gente vai entrando nos clubes, não tem rigorosamente interesse nenhum no emblema em si, não tem interesse nenhum no seu desenvolvimento, tem ali um contexto de negócio que lhe permite ganhos imediatos, transações, uma circulação de pessoas e de capitais que muitas vezes não se consegue perceber bem, e pronto, e tudo o que não se consegue perceber bem é nebuloso para algumas destas pessoas, de facto é o contexto ideal. Sim, se bem que dizermos que, acima de tudo, tem que ser os sócios desses clubes, como há pouco aqui falamos, que têm que pedir contas, não é? Ricardo Monteiro da Silva, o que é que querias acrescentar? Bem, eu queria só dizer em relação à Covid, quando começaram a aparecer os primeiros problemas no Aves, isto em janeiro, dezembro, a desculpa que foi dada foi precisamente que o investidor não conseguia trazer dinheiro da China. E queria só fazer aqui outra reflexão, e tu poderás corroborar isto ou então corrigir-me se eu estiver em erro. É que muitas vezes as pessoas que entram nas SADs de futebol percebem a roda, bem atrás do dinheiro. E depois isso vai conseguir que não sejam feitas gestões com um amor ao clube e com um amor ao símbolo, mas sim atrás do dinheiro. E vende-se a correr, compra-se o que não presta, porque interessa é se buscar dinheiro por baixo da secretária para se conseguir comissões. Portanto, é o que eu digo, isto do futebol vira um negócio e não um desporto. As boas SADs tentam contratar os melhores para gerir... Sim, os gestores, sim, mas isso em qualquer empresa, não é, Remo? Se quiser ter uma empresa certa, tem que encontrar um bom gestor. Esta semana, ainda por cima, tive aqui o Pedro Alves do Estoril, que é um bom exemplo de uma SAD que vai buscar um diretor desportivo de eleição para gerir o clube, e gerir a SAD, peço desculpa, os destinos do futebol, e quando assim as coisas correm bem. João Paulo, tens aqui uma pergunta do Silvério Luís, que acho que respondeste há pouco, mas ele pode não ter ouvido, que é, no caso de eleições, a SAD não tem que dar contas ao clube. Não é só no caso de eleições, acho que em todos, supostamente, as SADs teriam que dar contas, mas também muitas vezes não dão, atenção, têm que dar. Mas... O eleições tem 40% da SAD, tem todo 40% da SAD, portanto, tem toda a legitimidade de pedir contas ao administrador-geral, ao presidente da SAD. Isto é uma questão de lei.
Não é de deve ser ou não deve. Se o Presidente do Leixões Sport Clube decidir pedir contas, e eu presumo que o Presidente da SAD tem que lhe mostrar essas contas, porque o de Leixões é detentor de 40% da SAD. Ricardo Silva, tem sido também uma voz muito ativa naquilo que é a força que os adeptos e os sócios podem e devem ter. Portanto, quando estamos aqui a falar, por exemplo, de situações de vários clubes, e há aqui muitos casos, é o que eu digo, eu aconselho a lerem tudo o que o Rui Vasco Silva tem refletido sobre este assunto. Nós aqui lemos algumas das coisas e foi muito importante para nós, para percebermos a dimensão. Um excelente trabalho. Portanto, e parabéns, Rui, por isso, e apesar de estar havia coisas que nem eu sabia e gostei muito de ler as 4 partes. E eu já agora vou aproveitar para dizer que podem encontrar em penabancada.blogspot.com. São 4, vale a pena ler. 4 artigos que querem, no fundo, dizer a mesma coisa, que tem a ver com esta questão que nós estamos aqui a falar, da urgência da revisão da lei da SAD, que é exatamente daqui que estamos a falar. E aqui era o que eu tinha a perguntar, Ricardo. Os sócios e adeptos têm que deixar esta questão de existe uma SAD, nós estamos aqui maniatados, apesar de eu perceber o argumento, já disse, o João Paulo já explicou uma vez porque é que os sócios sentem assim, eu acredito que sintam assim, e o Rui escreve exatamente isto, que há uma efetiva perda de poderes e até do associativismo, se quisermos, perante a proliferação da SAD, mas os sócios têm mais força às vezes que aquilo que pensam, não é? Portanto, aquele movimento que nós já falamos aqui várias vezes, o Estádio Zero, depois o movimento de vitorianos e vimaranenses, e não só, junta 3 mil pessoas na rua, debaixo de chuva intensa, é o exemplo claro, ou então na Taça da Liga, quando se juntaram adeptos do Braga, do Vitória e de outros clubes para protestar contra a Liga, contra os horários, etc. Acho que isso demonstra claramente que os sócios podem e devem fazer algo mais. Eu não ouvi a parte final, mas eu tenho a convicção que os sócios têm que pegar no futebol, ter a mão no futebol. Este tipo de informação que o Rui pôs aqui, portanto, que eu estive a ler, este tipo de informação não está disponível para muita gente. Portanto, as pessoas também não procuram este tipo de informação. É uma informação que aí temos que ler tanto e não sei o quê, mas se pensarmos bem, é algo que é rápido de ler, é algo que é rápido e que é de bom entendimento. Portanto, o que eu li do Rui está muito bem escrito e acontece que nós, ao lermos isto, ao termos este tipo de informação, também vamos indagar as pessoas e poderemos fazer este tipo de, eu chamo-lhe pressão social. A pressão social deve ser feita com inteligência e com boas bases e com informação. Este tipo de informação que o Rui nos disponibilizou é top, é muito importante. É importante que as pessoas leiam, é importante que as pessoas leiam e digam assim, é lá, mas isto é mesmo assim. Eu tenho que admitir algum desconhecimento naquilo em algumas coisas que ele escreveu, porque também um gajo não sabe tudo, não é? E não, às vezes não dá para... Eu aprendi muito. Não dá. E eu também aprendi ao ler aquelas 4 partes. É fundamental que haja este tipo de informação e é fundamental também que haja este tipo de diálogo. Há uma coisa muito importante no futebol português, que só se passa neste futebol, que é falta de visibilidade, falta de palavra, falta de tudo. Portanto, nós, adeptos, eu sou adepto de Vitória, do Belenenses, do Boa Vista, do Leixões, não temos voz. Não temos voz, ninguém tem voz. Portanto, não há ninguém que chega a uma televisão e neste caso, a televisão é que manda nisto tudo. Não há ninguém, porque a televisão também não quer nada nisto. A televisão manda nisto e o que é que acontece? Não há ninguém que venha e que dê voz a uma pessoa como o Rui, ou como eu, ou como o Ricardo, ou como o João Paulo, ou até a ti próprio, o Remo, e que diga às pessoas o que é que vocês andam a fazer com este futebol. Olha, mas pode-me dizer como é que é possível criar uma SAD e tendo esta linha aqui? Mas estamos a enganar a todos. Portanto, não há este tipo de conversa. E este tipo de conversa também nos faz ser mais cultos em termos de futebol. Porquê? Porque se as SADs agora fazem parte de futebol e se nos obrigaram... Reparem, eu fiquei parvo quando vi algumas coisas que o Rui escreveu em que os clubes são obrigados a... Portanto, se nos obrigaram a ter isto, nós também temos que falar sobre isto. Não há programas que falem sobre isto, a não ser este Quarentena da Bola, que é uma lufada de ar fresco no futebol e que está nitidamente a fazer o seu caminho.
e vai fazer um caminho ainda mais, com mais progresso, mas é fundamental que as pessoas tenham voz e que possam dizer a sua opinião e criar o debate. É fundamental criar o debate e que a gente possa conversar. Eu estou a ver agora aí o João Lobo, que falou da Associação Portuguesa do Adepto. Por exemplo, eu também sigo no Facebook e também tenta fazer isso, é um facto, tenta, mas quem conhece isso? Eu, o Ricardo, o Remo, Não preciso mais. Lá está, eu cheguei a levar esse assunto, atenção. Eu cheguei a levar esse assunto na altura do programa, na Rádio Estádio, e eu cheguei a levar este assunto à rádio, porque a situação da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto aparece quando não é preciso. Porque nos problemas graves que têm existido no nosso futebol com adeptos, não aparece. Esta associação não apareceu quando foram agredidos adeptos do Braga em Vila das Aves. Não apareceu quando o Jota ficou cego em Guimarães. Portanto, e se formos a ver, eu já não me recordo bem, mas se formos a ver quem são os membros desta Associação Portuguesa de Adeptos, e eu agora não tenho de cabeça, mas salvo erro, era tudo gente que não tinha nada a ver com futebol, que era com empresas de águas, empresas de câmaras municipais, quer dizer, a Associação de Defesa do Adepto, para mim, eu não sei o que é que está a fazer, não sei de onde é que recebe fundos. Ainda é um projeto. Ricardo, tu recordas-te bem que eu levei-te na altura o organograma da associação, e aquilo era gente que estava ligada às águas de Portugal, às águas do... Não deixam de ser adeptos, não é? Mas não é essa a questão, mas é a questão que depois do futebol são adeptos que do croquete, como falávamos a semana passada. Não. Olha que eu por acaso não tenho esse... Conheço algumas pessoas. A minha opinião o trabalho é meritório, sendo que em Portugal, por exemplo, nós aqui, se tu reparar, o Sindicato de Jogadores tem força, a Associação de Treinadores tem força, poder ter mais, mas tem força. E a Associação de Adeptos não tem. A PAF, a Associação de Agentes também sabemos quem é, a Associação dos Adeptos tem pouco menos força que aquela que devia de ter. Agora, eu acredito que tem pessoas que querem fazer o melhor. Agora, em Portugal, o que eu digo é, a Associação Portuguesa de Adeptos só vai ter força se os sócios e adeptos dos clubes também tiverem força e quiserem sentir a sua força, porque senão não nos podemos pedir a eles, como associação de adeptos, que é já por si difícil de congregar ideias e opiniões, que tenham força, não é? Portanto, eu acho que parte muito dentro dos próprios clubes, aquele escrutínio que há pouco o Rui Vasco Silva dizia, e que é necessário ter, obrigatoriamente, não é? Por exemplo, o João Paulo tem sido aqui confrontado com uma série de questões de, dentro do Leixões, haver uma série de perguntas que os sócios podem e devem fazer, sendo sócios de um clube que tem 40% da SAD de Leixões, é assim, não é, João Paulo? Portanto, sim. Vocês preocupam-se com a gestão que vai sendo feita, sendo que se calhar poderia existir, lá está aquilo que tu dizias há pouco, uma maior transparência era suficiente. Às vezes o que os sócios querem é transparência. Nós queremos saber, eu falo como sócio, como adepto, eu quero ter a transparência de perceber. Não é quanto é que cada jogador ganha, que isso a mim pouco me diz. É se tem dívidas, se pagou as finanças, pagou a segurança social. Porque a qualquer momento pode um investidor da SAD sair, o clube fica agarrado a uma SAD que pode não saber como é que ela está. Isso é que me deixa a pensar a mim e a qualquer pessoa que gosta de futebol e gosta do seu clube, não é? É que se as SADs caem, os clubes depois ficam agarrados a elas e nós não sabemos como é que eles vamos encontrar. A menos que tenham a coragem dos sócios do Belenenses, que foi... Pelo que eu sei, a do Leixões tem cumprido religiosamente com o Estado, com todas as situações. E com o clube, também penso que sim. Rui Vasco, para fecharmos, eu queria aqui lançar-te um desafio que é, tu próprio escreveste, as Sociedades Anónimas Esportivas, e é uma grande verdade, chegaram a Portugal por determinação legal e com fortíssimo impulso dado pelo Estado, obrigatoriamente tem que existir este fortíssimo impulso do Estado, da Federação, acima de tudo também, para que esta regulamentação, estas leis das SADs, seja revista para algo de acordo com a realidade que vivemos e com a experiência das últimas 2 décadas. Certo. Os adeptos do Belenenses até lançaram no ano passado um abaixo-assinado público, precisamente apelando à revisão da lei das SADs. O presidente do Belenenses esteve em audições na Assembleia da República
durante as quais também deu a sua opinião, que eu partilho quase inteiramente, sobre aquilo que é necessário rever na lei das SADs. Os adeptos dos outros clubes, e nisto somos, como eu disse há pouco, somos todos quase um só, temos a obrigação, de cada um à sua maneira, na sua esfera de influência, falando com os nossos companheiros de bancada, falando com as pessoas que podemos mobilizar para esta causa. Temos de ter um papel ativo, temos de ser tidos e achados neste debate. Os adeptos estão em vias de extinção. Os sócios, o associativismo está a ser fortemente atacado, e hoje em dia os nossos estádios começam a ser, sobretudo nos clubes mais ricos, começam a ser ocupados por clientes e não por adeptos. Os adeptos estão a ser varridos dos estádios com bilhetes cada vez mais caros, com agora cartões de identificação, perseguição policial, perseguição mediática, perseguição das instâncias responsáveis pela tutela do desporto e do futebol. Portanto, ser adepto hoje é uma coisa, é quase uma ocupação de elevado risco. E das duas uma, os adeptos se unem aqui naquilo que é fundamental. Um dia vamos olhar para nós e os nossos estádios são como são hoje os do Arsenal, os do Chelsea. Praticamente 40% da ocupação são turistas que compraram um bilhete no hotel ou na agência de viagens e vão ter uma experiência durante uma noite, ir ver um jogo de futebol a sério. E, portanto, nós temos aqui um problema nos nossos estádios, em alguns, que é um bocadinho pior, e felizmente o Vitória Sport Clube, tanto quanto sei, o Boa Vista este ano também, ou nos últimos tempos, também tem revertido um bocado uma tendência de esvaziamento do estádio. Nós temos até um problema de falta de público, mas esse problema de falta de público está em certa medida ligado com isto, com a forma como os adeptos são cada vez mais colocados de lado e perseguidos na sua paixão pelos clubes. É um assunto que eu deixo para reflexão, até vossa, para futuros programas. Eu, efetivamente, o que sinto é que esta reversão deste cenário de ataque ao associativismo e de ataque aos adeptos só se resolve com efetiva união na ação, ou seja, naquilo que é fundamental temos de estar unidos. E de certa forma estão, porque vê-se nas bancadas, por vezes em jogos da mesma jornada, na Primeira Liga, no Campeonato de Portugal e no Distrital, tarjas, por exemplo, que referem os mesmos problemas. Esta história do cartão do adepto, por exemplo, que é uma coisa que nos deve deixar altamente céticos. Envergonhado, isso é envergonhado. Envergonhados, não é? Envergonhado. Isso é envergonhado. Nós estamos em vias de extinção, temos de nos unir neste é isso mesmo, é isso mesmo. O Rui Vasco Silva usou a expressão de são adeptos, não são clientes. O nosso António Duarte, já que estamos a tentá-lo convencer a aderir às novas tecnologias, que não éramos utentes, não é? Quer dizer para mim? Somos utentes, como diz o nosso António, somos utentes e eu vou dizê-lo aqui mais uma vez também, e não me vou cansar de dizer isto. O futebol português, para mim, é o único futebol que tem os valores totalmente invertidos, em que o futebol sempre foi a minha rua contra a tua, a minha aldeia contra a tua, a minha cidade contra a tua, e em Portugal é um país contra a tua cidade, porque basta ir um clube daqueles que nós conhecemos a qualquer localidade e está cheio de adeptos do outro clube. Portanto, é um país inteiro que entra naquele estádio. E o associativismo está a ser totalmente atacado, como dizia muito bem o Rui Vasco, e o adepto também. Portanto, agora querem criar um cartão do adepto. Portanto, o único cartão que me acompanha é o bilhete de entidade e o cartão de sócio de Vitória. Agora, eu vou ter um cartão de adepto? Mas estão a brincar comigo? Mas esta malta está tudo maluco ou quê? Mas isto... Olha, mas estamos assim a olhar... Põe um carimbo na testa. Não, mas estamos a olhar para isto e a dizer assim, mas isto é para avançar. Atenção que isto é para avançar. Se nós não utilizarmos este espaço, como dizia o António, de liberdade, que é um espaço de liberdade também, se não aproveitarmos este espaço para falarmos e para nos unirmos e para dizermos, espera aí, alguém quer pôr mão nisto? Agora não podemos ir ao futebol? Eu não posso ir ao futebol e levar uma bandeira do meu clube? Já não se pode fazer uma coisa dessas. Para levar uma bandeira do clube, temos que levar um requerimento dos militares, quase.
não é? E a PSP tem que lhes passar uma autorização e um gajo tem que dizer que a bandeira, o pau é para fazer de muleta. As pessoas do futebol têm que entender uma coisa e espero que esta mensagem passe. Ir ao futebol hoje em dia é uma perigosa aventura. As pessoas que estão a tratar de futebol não vão ao futebol, não percebem do futebol e nem sequer frequentam as bancadas. Só frequentam aquela bancada onde há croquete e onde, não sei como, vai-se contra a lei e pode-se beber álcool. E onde há negócios. E onde há negócios. Pode beber álcool e onde há os grandes negócios. Portanto, isto é para finalizar, não é, Rómulo? Rómulo não sei, mas o Rómulo... Olha, para finalizar, o meu abraço foi uma honra ter aqui um adepto do verdadeiro Belenenses. Vou-te seguir, Rui, gostei muito de te ouvir, uma opinião muito válida e temos que fazer isto, nós temos que fazer isto, cada vez mais conhecer-nos para podermos cada vez mais lutar contra isto, que não sei bem o que é isto, mas esta gente não gosta de futebol de certeza absoluta. Um abraço. E é interessante também porque foi assim que começou o Ricardo Monteiro da Silva e que também pode terminar, que é muito mais o que vos une do que aquilo que vos separa, não é, Ricardo? Sem dúvida. Qual é a tua mensagem final, Ricardo Monteiro da Silva, depois disto tudo que tivemos aqui depois disto tudo, a minha mensagem final era mandar um grande abraço ao Rui Vasco, dizer que também vai ter mais um seguidor no blog, porque efetivamente gostei muito da análise do estudo que fez. E depois gostava de deixar um bocado o futebol de lado e relembrar as pessoas que ainda estamos em quarentena. Hoje já se viu gente a passear à beira-mar só porque já não chovia. As pessoas tenham consciência, isto é grave e mais uma vez só todos juntos é que vamos conseguir chegar a algum bom porto. Portanto, fiquem em casa e cuidem-se. João Paulo, última mensagem depois disto tudo. Primeiro agradecer ao Rui Vasco a presença dele. É sempre um privilégio poder ouvir e ler tudo o que ele escreve sobre SADs e futebol. E depois, o que temos falado aqui em relação aos adeptos, nós temos que começar a pôr a mão na nossa consciência e todos percebermos que somos nós que mandamos no futebol, não é o futebol que manda em nós. E é esse o apelo que eu deixo a todos os adeptos de futebol. É o desporto que eu amo, que eu nunca joguei futebol, fui atleta de basquete, mas foi o desporto que eu sempre gostei. Eu nunca gostei de ver basquete, gostei sempre de ver futebol desde miúdo. E gostava de poder pegar no meu filho e fazer como o meu pai fazia comigo quando eu tinha 10 anos. De ir ver um jogo, de estar um estádio cheio de pessoas da minha terra e que no final, perdesse ou ganhasse, era sempre motivo de festa. Quando ganhava era mais evidente. Portanto, o que eu deixo a todas as pessoas é que se unam, que amem o clube da vossa cidade e que vamos deixar passar agora isto do Covid e o futuro será melhor, de certeza. E vamos juntar. Ora bem, a última mensagem, claro está, é para o nosso convidado, para o Rui Vasco. Rui, além da tua mensagem final, até para o Paulo Paiva, não pensar que a gente deixa nada de fora, um abraço para o Paulo, obrigado pelas perguntas. E ele está aqui a fazer esta questão para ti, que é: o Belenenses não foi em Assembleia de Sócios que aceitou a SAD, lá está, que aprovou a SAD, tinha que ser assim também. E em relação à ocupação dos lugares para sócios, o Belenenses, enquanto clube e na Primeira Liga, chegou a ter 3 mil adeptos. Ou seja, parece-me que já dizer que eram poucos, mas a questão é para ti, portanto, e além disso, a tua mensagem final. Certo, eu perdi-vos agora durante uns segundos, perdi aqui a ligação da internet, deixei de vos ouvir e de vos ver. Seja como for, dizer o seguinte: sim, é verdade que foi a Assembleia de Sócios que se decidiu autorizar a direção do clube a negociar a venda da SAD, com base naqueles pressupostos que eu referi. Um deles era as 3 janelas mandatórias de recompra. Esses pressupostos, perdão, esses pressupostos foram rasgados pelo proprietário da Sociedade Anónima Desportiva e, portanto, da mesma forma que os sócios decidiram em Assembleia mandatar a venda da Sociedade Anónima Desportiva, da maioria do capital social, também decidiram em Assembleia de Sócios, em sucessivas Assembleias de Sócios, reverter esse rumo e fazer renascer o Belenenses
na divisão que foi possível, em que foi possível começar, que foi a da Associação de Futebol de Lisboa. A tua última mensagem, Rui. Não sei se me ouvem. Ouvimos. Com um bocadinho de dificuldade. Dizer-vos... Ok. Dizer-vos ainda relativamente a esta questão dos 3.000 adeptos, sim, é verdade que houve nesta fase final do percurso do Belenenses no futebol profissional, houve jogos com assistências bastante baixas, à volta dos 3.000 adeptos. Entretanto, esta empresa que gera a SAD do Jamor já teve jogos com 300 pessoas, o que indica que realmente não tem adeptos consigo. Tem, aliás, o recorde do jogo com a menor assistência de sempre desde que há registro na Liga Portuguesa de Futebol, 300 e poucos adeptos. Mas o Belenenses tem jogado, o ano passado jogou, por exemplo, na Amadora com mais de 8.000 pessoas, jogou várias vezes no Restelo na ordem das 7.000 pessoas, 8.000 pessoas, e portanto, apesar dos estádios em que jogamos, depois, nomeadamente os jogos fora, não terem grande capacidade e, portanto, estarem restringidos a 500, 700 mil pessoas, mas onde vamos enchemos. E isso é uma grande alegria para nós e penso que é uma grande alegria para os clubes que nos recebem. A minha mensagem final é agradecer. Sim, e temos sido muito bem recebidos em todo lado, e não nos comportamos, como alguns dizem, como os estarolas da Distrital. Muito pelo contrário, nunca vamos com sobranceria, vamos com um espírito competitivo, queremos ganhar o jogo, mas não queremos só ganhar o jogo, queremos respeitar clubes com uma grande dignidade e que clubes verdadeiramente de bairro, nas divisões da AFL, que nos têm recebido com uma grande simpatia e com uma grande simpatia pela nossa causa também, e a desejar que o Belenenses consiga chegar rapidamente às competições profissionais. Queria, no fim, só agradecer-vos o convite, dizer-vos que foi um grande prazer esta hora e meia de conversa. Espero ter contribuído para acrescentar alguns dados novos sobre esta questão do recomeço do Belenenses e deste conflito com esta empresa que felizmente já não está no Restelo. Deixei imensas coisas por dizer, coisas que queria ter dito, não há tempo naturalmente para tudo, mas pronto, dizer-vos que a minha expectativa é que daqui por poucos anos possamos novamente estar a competir frente aos vossos clubes, com a rivalidade do costume, com a vontade de ganhar que nós temos e que vocês também têm, mas com o respeito que eu creio que os adeptos têm de ter entre si e com este sentido de unidade em torno daquilo que é fundamental, que é a defesa do desporto, do associativismo e desta espécie em vias de extinção que é o adepto. Ora, muito bem, antes de fechar, só responder aqui ao Paulo Paiva. Paulo, eu não tenho, primeira questão, isto não é um órgão de comunicação social, portanto o direito contraditório está ligado aos órgãos de comunicação social, está uma página pessoal. Para fazer o contraditório tinha que ser com 4 adeptos que fossem a favor da SAD, sendo que estes 4 não são contra a SAD. Estes 4 são a favor do futebol e a favor da transparência e da clareza. Não há aqui ninguém contra a SAD, nem a favor da SAD. Portanto, o direito contraditório não entra aqui. Depois também não entra a questão que são 4 adeptos que não estão contra a SAD, estão a favor do futebol. Finalmente dizer que eu, Remo, como jornalista ou como pessoa do futebol, não tenho lobbies, nem me vendo a lobbies, nem a nenhum tipo de coisas pré-concebidas. E, portanto, amanhã, às 7 da tarde, vão estar aqui 3 diretores esportivos que representam SADs, mas já estavam convidados e o meu caminho será sempre esse, dar voz a todos, pelo bem do futebol, e pouco me interessa se as pessoas gostam muito ou gostam pouco, ou se acham que uns têm mais voz do que outros. Um abraço a todos, segunda-feira cá estamos. Rui, obrigado por teres aceito. Um abraço grande para todos os belenenses, na terceira distrital, segunda distrital. Segunda. Mas na terceira também, o ano passado. E por vocês, um abraço a todos, que quando os clubes caem, não os deixam mesmo cair e estão lá de mãos dadas. Isso para mim é a verdadeira essência do futebol e vai ser sempre. Um abraço. Grande abraço. Bem.